Esse ponto aqui agora nós vamos ver é o ponto 27, e ele trata do término do contrato de emprego. Então, já vou começar aqui com um que é da segunda turma, um julgado da segunda turma, mas que tá tão grifado que mesmo não sendo da SBNI1 eu vou ler, tá? Nossa, todo aqui grifado. É sobre abandono de emprego e justa causa. À luz do artigo 818 da CLT e 373 do CPC, em face da presunção favorável ao empregado gerada pelo princípio da continuidade da relação de emprego, súmula 212, compete à reclamada o ônus da prova do abandono de emprego. O abandono, falta grave, capitulada como motivo de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, artigo 482, e requer a comprovação da existência de um elemento objetivo, a ausência injustificada do trabalhador, e um elemento subjetivo, a intenção de abandonar. A jurisprudência desta Corte, consubstanciada na súmula 32, fixou em 30 dias o lapso de tempo que caracteriza o abandono de emprego, presunção que pode ser reduzida quando presente circunstâncias evidenciadoras desse ânimo, de não mais prestar serviços a seu empregador, quando, por exemplo, o trabalhador queda-se inerte a reiterados comunicados de retorno ao trabalho. Então, olha, aqui ele comenta diversas coisas importantes mesmo, não é à toa que está tão grifado. Fala aqui do ônus da prova do artigo 818 e veja, a jurisprudência sempre coloca junto o CPC. Então, quando ele fala de ônus da prova, ele sempre menciona o artigo 818 e também o 373. Então, quando a gente for fazer uma prova sobre isso, a gente tem que colocar. Então, menciona esses dois artigos. Fala da súmula 212 do princípio da continuidade da relação de trabalho. Depois fala também que o abandono está no 482 e tem a linha I. Fala que tem que ter o elemento objetivo, que é a ausência, e o elemento subjetivo, que é o ânimo. E também fala da súmula 32, que fixa em 30 dias. Então, só aqui, olha, acho que sete, né? 7 requisitos importantes que estavam expressos aqui. Depois, também é julgado da quarta turma, mas ele fala da jurisprudência. Veja, ele fala: a jurisprudência atual e reiterada do TST orienta-se no sentido de que o conceito de mora contumaz no pagamento de salário previsto no artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto 368 repercute apenas na esfera fiscal, tributária e financeira. Não constitui óbice ao reconhecimento de que o atraso no pagamento do salário por período inferior a 3 meses configura descumprimento contratual apto a justificar rescisão indireta. Então, peraí, vamos lá. Mora contumaz apenas... aqui não tá falando, né? Qual é o conceito que ele usa para mora contumaz? Bom, o que ele está dizendo é que o conceito desse artigo 2º desse decreto 368 não se aplica na área trabalhista, não constitui óbice para reconhecer um atraso no pagamento de salário por período inferior a 3 meses. Então, o atraso no pagamento de salário por período inferior a 3 meses pode configurar na área trabalhista, então, um descumprimento contratual que justifique uma rescisão indireta. Porque esse decreto aplica-se apenas na esfera fiscal, tributária e financeira. Provavelmente ele fala que é só a partir de 3 meses. E aí o STF está falando que para a área trabalhista é considerado antes. Especialmente porque o pagamento do salário figura entre as principais obrigações do empregador. Cabe ressaltar que o reconhecimento de que a causa oferece transcendência política não se limita à hipótese em que haja verbete sumular sobre a matéria. Então, não precisa de súmula para falar que tem transcendência política. O desrespeito à jurisprudência serve.
Muito bem, depois nós temos aqui de SBDI, dizendo que o pressuposto para aplicar a súmula do 467 é o não pagamento em audiência de verba em controvérsia, e que o reconhecimento do vínculo de emprego não tem como consequência lógica a aplicação da multa, porque as parcelas só se tornaram incontroversas depois da sentença. Muito bem. Depois nós temos aqui o artigo, quarta turma. Vamos ver. Quarta turma, mas fala aqui do entendimento da corte. Vamos ver. Esta colenda Corte Superior tem entendimento de que não há óbice para que os benefícios do plano de demissão voluntária implantado no curso do aviso prévio sejam estendidos ao empregado, já que o aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. Então, os benefícios do PDV deve ser estendido ao empregado que já estava no aviso prévio. Não há óbice para que os benefícios do PDV implantado no curso do aviso prévio sejam estendidos ao empregado. Muito bem. Quarta turma, outros também citando a SDI. Vamos ver, a jurisprudência prevalecente na SBDI 1 é no sentido de que o afastamento da justa causa em juízo por si só não enseja reparação civil a título de dano moral, imprescindível comprovação de que houve um abalo à honra do empregado, conferindo publicidade aos fatos caracterizadores da justa causa ou imputando a acusação leviana ao empregado. Então, aqui, para ter indenização, a justa causa, né, levar a uma indenização por dano moral, fala que tem que abalar a honra. E como seria, né, esse abalo da honra? Dando publicidade aos fatos que seriam caracterizadores da justa causa, ou se não, imputando uma acusação leviana ao empregado. O que mais? Aqui também tem um outro que fala também a terceira turma, mas está mencionando a jurisprudência da corte sobre a imediatidade na rescisão indireta e fala assim: esta corte consagrou a jurisprudência no sentido de que a falta de imediatidade da reação do empregado contra atos ilegais praticados pelo empregador não constitui fator determinante para o reconhecimento da rescisão indireta. Peraí. A falta da imediatidade, que é um requisito geralmente para justa causa, mas no caso do empregado, da reação do empregado contra um ato ilegal do empregador, não é um fato determinante para reconhecer rescisão indireta. O empregado, na condição de hipossuficiente na relação de emprego, abstém-se de certos direitos, dentre os quais o ajuizamento de reclamação trabalhista com receio de perder o emprego. Por isso, nesse caso, então, é irrelevante a imediatidade. Então, não precisa aqui, porque o empregado não precisa ter essa reação imediata, porque está em risco aqui o emprego. Ele sequer pode ajuizar ações trabalhistas com este receio. Temos também aqui outra turma mais que menciona a jurisprudência da corte, sobre aqui a multa do 477, e diz o seguinte: a jurisprudência desta corte consolidou o entendimento no sentido de que, em caso de extinção do contrato de trabalho em razão do falecimento de empregado, não se aplica a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, porque o parágrafo 6º desse mesmo dispositivo não abrange a referida hipótese, de modo que a interpretação da referida norma deve ser restritiva, trata-se de multa. Então, nós temos que ter uma interpretação restritiva do 477, parágrafo 8º e 6º. Do outro lado, o artigo 1º da Lei 6858
estabelece que os valores devidos pelos empregadores aos empregados não recebidos em vida serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência. Contudo, tal norma também não impõe prazo para o pagamento. Outro sim, é incabível exigir do empregador o ajuizamento de ação de consignação, com o fim de eximi-lo da aplicação da multa, porque tal procedimento somente é cabível nas hipóteses do 335 do Código Civil. Então, o empregador até precisa pagar, né, para os dependentes, conforme o artigo 1º da Lei 6858, mas essa lei não previu prazo para que esse pagamento seja feito. Então, ele não precisa ajuizar uma ação de consignação para se eximir dessa multa. Vamos ver aqui, a gente tem uma decisão de turma, a outra também. Tem uma aqui que tá, sim, achei. Uma aqui também é turma, mas também fala da jurisprudência. A jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a norma regulamentar interna, que sujeita o pagamento de bônus por atingimento de meta à vigência do contrato à época da data estipulada para a quitação da parcela, contraria o princípio da isonomia, especialmente quando verificado que a trabalhadora contribuiu para o resultado positivo da empresa e satisfez o aspecto quantitativo exigido para a bonificação. Mas a jurisprudência... Isso aqui é uma aplicação da ratio da súmula 451. E o tribunal afastou essa súmula, porque diz que a súmula trata de PLR e não de bônus. Mas aqui está dizendo que ambas as rubricas, ambas as parcelas estão relacionadas ao cumprimento de meta. Então, é relevante essa diferenciação quanto à natureza jurídica da fonte. Muito bem. Então, mesmo não sendo PLR, a gente deve aplicar a súmula 451 e aqui mencionar o princípio da isonomia. A outra decisão aqui também é de turma. Vamos ver. Terceira turma, quarta turma. Mas também aqui fala do TST, ó. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a estabilidade provisória garantida aos membros da CIPA não corresponde à vantagem pessoal do empregado e que, uma vez extinto o estabelecimento, o trabalhador não tem direito à estabilidade. Súmula 339, item 2. Então, não é vantagem pessoal. Aqui tem uma da SBDI1. Vamos ver sobre... cabe justa causa imediata ao empregado que tenta beijar colega à força. A turma julgadora concluiu que a conduta do reclamante caracterizou o ato de assédio, o que é suficiente para ensejar a dispensa por justa causa. Ele tinha estabilidade. Não é possível divisar... Eu tô pensando mesmo, nossa, mas é claro, por que isso aqui tá sendo discutido? Aqui, porque não é possível divisar contrariedade à súmula 339, item 1 e 2, que trata da estabilidade, pois o referido verbete não tem aplicação nas hipóteses de dispensa por justa causa. Então, tá. Agora a gente vai ver, vamos ver...
Ó, aqui tá tendo de novo menção sobre a imediatidade na rescisão indireta. É firme na jurisprudência de que o pedido de demissão do empregado... Ó, vou ler desde o começo aqui, mas é sobre isso. Esta corte tem reiteradamente decidido pela relativização do requisito da imediatidade no tocante à rescisão indireta, que a gente viu. Aqui ele tá falando também do princípio da continuidade da prestação laboral e da proteção do suficiente. Isso não tava, né? Na outra vez que nós vimos, ela estava falando que ele tem alguns direitos restritos, como por exemplo até de ajuizar a ação. E aqui eles estão ensinando ainda outros fundamentos, por exemplo, o princípio da continuidade da prestação laboral e da proteção ao hipossuficiente. Por fim, é firme na jurisprudência o posicionamento de que o pedido de demissão do empregado, ainda que homologada pelo sindicato, não obsta a configuração da rescisão indireta. Nossa! Vixe, também é importante. O artigo 483 caput, parágrafo 3º, faculta ao empregado considerar rescindido o contrato antes de pleitear em juízo as verbas decorrentes da rescisão. Não há qualquer exigência formal para o exercício da opção de se afastar do emprego antes do ajuizamento da respectiva ação trabalhista. Assim, no presente caso concreto, o pedido de demissão da obreira demonstra tão somente a impossibilidade de manutenção do vínculo, sem significar qualquer opção pela modalidade de extinção. Comprovada em juízo a justa causa do empregador, presume-se a relação entre a falta patronal e a iniciativa da empregada a rescindir o contrato. Gente, que não tinha, acho que nem pensado sobre essa causa aqui, mas pelo visto é recorrente, porque o TST já tem até posicionamento pacífico. Então, ainda que o empregado peça demissão, que fosse homologado, que agora não precisa mais, diante de tudo isso, não tem problema depois ele entrar com um processo pedindo que seja declarada a rescisão indireta. E aqui eles mencionam que não há exigibilidade formal para que o empregado ajuize uma ação antes de se afastar. E que também, se for reconhecida a justa causa do empregador, presume-se então que o pedido de demissão ocorreu em razão desta falta grave do empregador. Depois nós temos aqui a 8ª turma. Depois 7ª turma. Vamos ver SBDI 2. SBDI 1. Aqui vai ter. Bom, vamos lá então. Também polêmica. Sobre se anulada a condenação criminal, haverá o efeito automático de anular a dispensa por justa causa, em razão de sentença criminal transitada em julgado e sem suspensão do cumprimento da pena. Uau! Vamos ver onde aqui. Em resumo, achei uma parte resumida. É evidente que a declaração de nulidade da sentença que pronuncia os atos do processo penal não autoriza de per si a conclusão que o motivo determinante do ato administrativo é falso. Então, em regra, a declaração de anulada a condenação, não está falando que ele é inocente, né? Não foi declarada a inocência. Aqui foi anulada a condenação. E nesse caso, anulada a condenação, isso
não autoriza per si a conclusão de que o motivo administrativo é falso. Muito bem. Depois nós temos aqui, deixa eu ver. Então, a gente tem uma aqui de turma, mas que fala do entendimento da Suprema Corte, vamos ver. O empregado de conselho de fiscalização profissional admitido por concurso pode ser despedido imotivadamente? Vamos ver. O STF, a gente já viu isso por aqui, o STF, ao apreciar e julgar a ADI 1717, fixou o entendimento de que o Conselho de Fiscalização tem natureza de direito público, de autarquia. Sim, quando ele declarou que era inconstitucional um artigo da lei que dizia que tinha natureza de direito privado, já vimos. Nesse sentido, considerando a personalidade de direito público, decidiu então que deveria observar as regras do artigo 41. Então, firmou-se o entendimento na Suprema Corte acerca da necessidade de processo administrativo para demitir seus empregados. Nesse contexto, a jurisprudência do TST, amoldando seu entendimento à decisão pelo STF, firmou-se no sentido de que os empregados dos conselhos de fiscalização profissional admitidos após a realização de concurso detêm as mesmas prerrogativas constitucionais que os demais servidores e não podem ser dispensados sem que antes seja instaurado prévio procedimento administrativo ou sem motivação. Muito bem. Passando uma rosinha para eu lembrar. Depois a gente tem a segunda turma, a sétima turma e aqui um SBDI1. Qual a extensão da quitação nas CCPs? Vocês sabem que... Isso é mais pra frente. Eu quero anotar aqui que eu preciso comparar o efeito da CCP, do PDV e mais que mais que homologa? Não só acordo, tem mais alguma coisa trabalhista. Câmara de Conciliação, PDV, enfim, vou lembrar. Mas sobre a eficácia liberatória. Cada um tem um rito, né? A gente tinha aqui o artigo, aí o STF decidiu, aí o TST decidiu, aí o outro quem decidiu... mesma coisa, o PDV também teve um caminho que seguiu pelo STF. O CCP eu não lembro se teve STF, mas acho que aqui tá falando que sim. Enfim, preciso comparar, mas já anotei. E aqui, então, o que a SBDI1 disse em fevereiro de 2021? Que o artigo 625 parágrafo único da CLT, dispõe que o termo de conciliação é um título executivo extrajudicial e tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Isso é o que diz o artigo. Então, ele teria eficácia geral, exceto quanto àquelas eficácias que ele disser que não tem. Quanto a esse dispositivo de lei, o plenário do STF, do julgamento da ADI 2237, concluiu que... Aí ele deu, acho que, uma interpretação conforme a Constituição. O STF concluiu que a eficácia liberatória geral do termo da CCP vai estar relacionado ao que foi objeto da conciliação. Então, ele não teria aquela eficácia liberatória geral para todo o contrato de trabalho, mas apenas para o que foi objeto da conciliação. Diz respeito aos valores discutidos e não se transmuta em quitação geral e indiscriminada de verbas trabalhistas. Da leitura do acórdão do STF, conclui-se que a norma foi considerada válida
e que a palavra geral se refere ao que foi objeto de conciliação. Assim, no caso dos autos em que a parte acorda que com o recebimento do valor deste acordo, o empregado demandante da plena quitação dos valores e parcelas consignadas no presente termo, que equivale à ressalva, não há como se falar em quitação geral, limitando-se a eficácia liberatória do acordo às parcelas consignadas. Muito bem. Agora mais um. Estamos indo para mais uma ficha, que é a última. Depois já é o ponto 28. Ó, aqui atrás é a 8ª turma. Aqui é a 2ª turma. Aqui a gente tem, vamos ver, uma bem importante, foi um órgão especial, 2ª turma, 1ª turma. Um aqui de turma, mas eu coloquei importante, então nós vamos ler, e 1ª turma. E aqui também tá falando do entendimento desta corte. Esse aqui também. Bom, então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 decisões para acompanharmos. Antes de irmos para o próximo ponto. Essa primeira, então, que nós vamos ver é sobre o órgão especial. Bem importante, ó, o compromisso público. Ah, aqui é pandemia, olha só. Falei que não ia ter, mas tinha. Nossa Senhora. Gente, quem tiver aqui nesses 26 minutos e pouco, quase 27, que legal. Espero que tenha alguém ouvindo comigo para ver isso daqui, que eu jamais veria. Claro, né, tá aqui, mas eu não ia lembrar. Compromisso público de não demissão durante a pandemia tem caráter vinculante para a empresa? Quem decidiu isso foi o órgão especial. Eu coloquei aqui toda notícia, mas eu vou ler resumido, tá? Porque são pontos bem importantes. Então, tá escrito assim: o órgão especial do TST rejeitou o recurso de um bancário que pedia para ser reintegrado durante a pandemia. Por quê? O empregado disse que o banco havia descumprido um compromisso que previa a manutenção de emprego durante a pandemia. Contudo, por unanimidade, o colegiado entendeu que não há suporte jurídico para a ordem de reintegração. O compromisso, segundo o empregado, deveria perdurar durante o estado de calamidade. E esse estado foi prorrogado até dia 1º de julho de 2021. E aí, teve uma tutela antecipada que, pelo que eu estou entendendo, deferiu o pedido de reintegração. E, contra essa decisão, o Bradesco impetrou um mandado de segurança, mas a ordem de reintegração foi mantida. O banco, então, propôs, contra essa decisão que manteve a tutela antecipada, contra a decisão do mandado de segurança que manteve a ordem, o banco propôs uma correição parcial. Olha, gente, quanta coisa interessante, né? Olha só, correição, a gente vê, né, correição parcial e não sabe dar exemplo. Olha aqui tem uma correição parcial. Argumentando que a reintegração foi avalizada pelo juízo de primeiro grau apenas com base no entendimento de que a situação da pandemia impediria o exercício do direito potestativo do empregador de demitir. Segundo o Bradesco, seu compromisso público era de não demitir por 60 dias, e este prazo foi respeitado. Então, essa aqui é a questão social, né? Que tá por trás. Então,
O banco argumentou que essa reintegração teve como base apenas o argumento de que a situação da pandemia impede o direito potestativo do empregador. Muito bem. E que ele respeitou o compromisso público, que era de 60 dias. E aí vem a questão jurídica. Para o ministro Aloysio Correia da Veiga, Corregedor-Geral de Justiça do Trabalho, que relatou o caso, falta clareza quanto ao suporte jurídico da ordem de reintegração, porque não existe fundamento quanto à hipótese de garantia de emprego que ampara a medida. Segundo o ministro, a dispensa constitui um direito potestativo decorrente do poder de direção, excetuada as hipóteses legais. E aqui nós temos então agora o contexto da situação excepcional, em que o corregedor explica que a Lei 14.020 definiu as situações excepcionais de estabilidade no emprego durante a pandemia, limitando-as ao empregado que recebe benefício emergencial decorrente da redução de jornada de trabalho e do salário ou da supressão temporária do contrato de trabalho e ao empregado com deficiência. E aqui tem um tópico que chama boas intenções. Na avaliação do corregedor, o compromisso público de não demissão tem caráter meramente social. Trata-se, segundo ele, de uma carta de boas intenções sem conteúdo normativo, que ampare a tese da estabilidade. Nossa, gente, que interessante. Ai, ai. Bom, disso tudo, quero que depois a gente, acho que vai ter um bloco sobre a lei, sobre o Covid, de lei, né? Então, veremos essa lei 14.020. Bom, vamos lá. Continuando aqui, a gente tem sobre manutenção de plano de saúde. A jurisprudência uniforme deste tribunal, quanto à manutenção do plano de saúde do autor, ainda que a doença motivada da aposentadoria por invalidez não tenha relação com o labor, diz que para o tribunal, ainda que a aposentadoria por invalidez não tenha relação com o trabalho, ele deve manter a plano de saúde com base na súmula 440, que ele fala que vai ser mantido em casos de auxílio de doença sedentária ou aposentadoria por invalidez. Depois nós temos também aqui sobre multa por atraso de verbas rescisórias. Em caso de reversão da justa causa em juízo, nós já vimos que não dá. Não, é isso, não é? Não. Vixe. É devida a multa por atraso de verbas rescisórias. Tá. O que a gente viu foi pagamento em audiência. Que quando a discussão não se aplica, né? Porque isso vai ficar em controvérsia em sentença. Agora que é um caso diferente. Multa por atraso de verbas rescisórias. Isso não tem nada a ver. Quer dizer, é caso diferente, né? E aí diz o seguinte: na linha do atual iterativo e notório entendimento desta Corte, a circunstância de se tratar de reversão da justa causa em juízo não afasta o direito à multa prevista no 477, parágrafo 8º, uma vez que não constitui por si só hipótese de mora causada pelo empregado. Assim, ao suprimir unilateralmente o pagamento das verbas rescisórias devidas, o empregador deve arcar com as consequências. Então, se a pessoa foi demitida por justa causa, ela não vai receber, né, todas as verbas rescisórias. E aí, se é revertido para rescisão sem justa causa, a pessoa vai ter direito a algumas verbas rescisórias que não foram quitadas, e sobre essas verbas deve incidir, então, o 477, parágrafo 8º, uma vez que a mora, o não recebimento no período correto, não foi culpa do empregado, foi do empregador. E agora a gente vai ler uma decisão de turma que está escrito aqui importante. O empregador está obrigado a indenizar o período que ultrapassar os 30 dias de aviso prévio em razão da proporcionalidade com o tempo de serviço?
Nem entendi, vamos ver se eu entendo lendo agora. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aviso prévio proporcional, regulamentado pela Lei 12.506, constitui direito exclusivo do empregado, dispensado imotivadamente a partir de 13/10/2011. Segundo este entendimento, a reciprocidade na hipótese de aviso prévio restringe-se ao prazo de 30 dias, que está previsto no 487, inciso 2. Assim, a sua exigência pelo empregador impõe o pagamento de indenização pelo período excedente a 30 dias. Se o empregador, então, pede para que o empregado trabalhe mais do que 30 dias, ele tem que indenizar o empregado, porque, de acordo com a jurisprudência da Corte, o empregado só é obrigado a trabalhar o dar de aviso prévio os 30 dias. E aquele aviso prévio proporcional que pode chegar a 90 dias é o empregador que deve conceder ao empregado, aqui sob pena de inaceitável retrocesso no tocante à garantia mínima consagrada no artigo 7º, inciso 21. Então, aqui eles citam o artigo 7º, inciso 21 e o 487, inciso 2º, e mencionam, então, que é do empregador, quer dizer, que o empregador só pode exigir 30 dias quando o empregado pedir demissão. Aqui, ó, tudo bem, tem um de turma, mas fala assim, a jurisprudência dessa corte, então, é importante, né? A jurisprudência dessa corte tem dispensado a imediatidade nos casos de rescisão indireta, já vimos. Mas aqui ele fala, então, da hipossuficiência, da manutenção do emprego e assegurar o próprio sustento, da importância desses requisitos. E prontinho, 27. Agora vamos para os próximos.